Olá, mais uma vez, agradecer você que está nos acompanhando, seguindo aí no nosso canal. Nós somos a Igreja Batista do Planalto e nós estamos agora terminando o culto. Eu estou com o Anselmo da Silva, foi o pregador dessa noite, e ele falou para nós exatamente sobre a história de Zaqueu, que eu quero compartilhar com ele para que você também entenda nessa abordagem que nosso irmão Anselmo fez hoje. Mas nós somos a Igreja Batista do Planalto, nós estamos na rua Otávio Ferreira Machado, número 81, aqui no Papicu, pertinho do Hospital Geral de Fortaleza, também aqui pertinho do Rio Mar, de maneira que você vindo nessas imediações, pela rua Otávio Ferreira Machado, você vai encontrar o templo da Igreja Batista do Planalto. E eu já convido você para estar conosco e participar do culto sempre aos domingos às 18h30. Nós começamos pontualmente o culto aqui na Igreja Batista do Planalto, 18h30. Então vem, participa com a gente, vai ser uma alegria muito grande. Diz que veio porque viu no nosso canal, porque recebeu nas redes sociais o nosso convite, e vai ser uma alegria podermos juntos louvar o nome do Senhor. Deus o abençoe. Anselmo, boa noite. Boa noite, pastor. Deus te abençoe muito. Obrigado pela palavra dessa noite. Nós estudamos hoje, você abordou hoje Zaqueu numa relação de mudança de vida. Zaqueu, ele vai seguir Jesus, ele vai buscar Jesus só para ver. Ele diz assim: eu quero ver Jesus. E aí ele era pequeno de estatura, um anão talvez, ele tinha uma multidão muito grande ao seu redor, e ele sobe numa árvore, ele sobe para ficar lá, e quando Jesus passasse naquele cortejo que já estava preparado, ele ia ver quem era Jesus. Então a ideia de Zaqueu era uma ideia unilateral, muito pequena. Ele apenas queria ver a pessoa de Jesus, talvez a pessoa física de Jesus. Ele nunca tinha visto Jesus. E você fez até uma abordagem, como antigamente, não hoje, tanto porque as redes sociais exploram muito, mas antigamente você corria para ver um jogador de futebol que vinha para um shopping, que vinha para um ator de televisão. Havia uma clemência das pessoas quererem estar perto, que era uma forma de conhecer, de ver, e dizer: eu vi pessoalmente fulano. Zaqueu teria essa mesma motivação, apenas ver Jesus? Pastor, a Bíblia vai relatar vários grupos que quiseram ver Jesus, né? Inclusive Herodes foi um deles. E o Herodes, ele foi buscar, a Bíblia vai dizer que ele quis ver Jesus para ver Jesus fazer algum milagre, né? Então, outros personagens buscaram Jesus para uma cura, isso, para expulsar um demônio. Então, as pessoas que se aproximaram de Jesus, na sua grande maioria, os textos declaram que eles tinham um objetivo, tinham algo que os beneficiasse. Sim. Era como em benefício próprio. Então, na maioria das vezes, era sempre um interesse pessoal, muito próprio, muito particular. É para curar a minha filha, é porque no caso do Lázaro, olha, o Lázaro está doente, era para Jesus curar a doença, né? A da filha do centurião, e assim sucessivamente. Certo. Zaqueu, nós não encontramos no texto nenhuma busca por benefício próprio. Ele queria ver Jesus. Queria ver Jesus. Possivelmente ele tinha esse desejo de ouvir quem era Jesus, e de que Jesus não fazia acepção de pessoas, no sentido de que Jesus abraçava os pecadores ao ponto de comer com mesmo eles. Sendo ele um publicano, Jesus estava lá e falou com ele. Mesmo sendo ele um publicano, eu vou conjecturar que Jesus diz aqui, eu dizer assim: ora, se ele fala com prostitutas, fala com mulheres, no caso da mulher lá, uma mulher samaritana, eu quero ver quem é esse homem, porque havia uma rejeição em Zaqueu, justamente por ele ser um publicano, que era um funcionário a serviço de Roma, explorando os impostos dos seus irmãos. Isso. Então havia uma rejeição só por ele ser isso. E aí ele vê em Jesus uma oportunidade de ser, eu digo assim, de não ser comparado aos que os demais irmãos dele, judeus, o tratavam. Em Lucas 19, de 1 a 10, que narra a história que nós estamos abordando, que foi o seu sermão de hoje, a explicação da história bíblica, do fato acontecido,
diz que havia algumas impossibilidades que eram muito pessoais. Zaqueu era pequeno, a multidão era grande. Zaqueu talvez não tivesse como ficar bem perto da multidão, porque a multidão talvez não gostasse dele, porque ele cobrava os impostos, defraudava as pessoas, e além dos custos normativos na cobrança dos impostos, então tinha algumas coisas que pessoalmente impossibilitavam Zaqueu de estar no meio daquela multidão. Dentro dessa relação haviam outras impossibilidades, que eram as impossibilidades sociais, morais, que afastavam Zaqueu de Jesus. Por acaso roubava, defraudava, cobrava indevidamente, vivia de uma forma dissoluta as suas relações sociais. Como é que você analisa, do ponto de vista puramente espiritual, como Jesus chega e como ele encontra Zaqueu? Pastor, eu acredito, né, pelo texto, que Jesus encontra em Zaqueu um coração pronto para recebê-lo. Mas fragilizado ainda. Fragilizado pela exclusão. Exclusão, isso. Ele é excluído religiosamente, ele não pode participar dos cultos. Isso. Ele tem exclusão social, não pode estar onde os outros estão, a não ser grupos como ele, de publicanos. Então, socialmente, ele só se relaciona com quem é da mesma profissão. Né? Está na estirpe dele. E espiritualmente, impossível de se aproximar, principalmente da classe sacerdotal, que eram os mais puros, que rejeitavam qualquer aproximação com quem não era um judeu. Zaqueu era judeu, mas era um publicano. Então a profissão a serviço de Roma. A serviço de Roma, e aí já explorava os impostos normais que Roma exigiu. Sim. E ainda aumentava essa carga para si, né? Porque ele vai justamente fazer essa declaração de que se ele defraudou, ele vai devolver 4 vezes. Na sua visão e dentro da textualidade colocada pelo autor Lucas acerca de Zaqueu, você acredita que há transformação de vida em qualquer circunstância para quem se encontra com Jesus de forma genuína? Acredito, porque mudança total? Jesus, ele quando realmente nós temos um encontro com Jesus, esse encontro real e verdadeiro, nós não saímos do mesmo jeito que nós encontramos com Jesus. Todas aquelas pessoas que tiveram um encontro sincero com Jesus saíram transformadas. O grande problema hoje é que as pessoas estão indo à igreja, aos templos, não por Jesus, não encontrar a pessoa de Jesus, mas estão indo aos templos em busca de benefícios materiais, bens materiais. Porque em alguns casos, pouco se ouve pregar sobre arrependimento e sobre mudança de vida. A gente escuta muito pregações triunfalistas de que você vai ganhar isso, você pode aquilo, mas para que haja uma mudança na vida de um ser humano, ele precisa de arrependimento. Porque é o arrependimento, o que é o arrepender? É voltar atrás. Então, o arrependimento é o que faz com que a gente mude de atitude. Você concorda comigo que nada passa imperceptível aos olhos de Jesus? Sim. Zaqueu estava lá, subiu na árvore, Jesus passou por baixo, podia nem ter visto Zaqueu. Zaqueu poderia ter visto Jesus, porque ele estava em cima, estava vendo que estava passando embaixo. Mas Jesus toma uma posição, ele olha para cima, é ele que se desloca, é ele que volve os olhares para Zaqueu. Ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero passar na tua casa. Enquanto Zaqueu queria ver Jesus, Jesus queria salvar Zaqueu. Exato. Como é que você vê essa... Eu vejo, olha, o que é que Jesus vai dizer para a mulher samaritana? Ele vai dizer que o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Zaqueu poderia ser rejeitado, poderia estar fazendo toda aquela exploração dos seus irmãos, mas possivelmente, aqui eu vou conjecturar, no coração de Zaqueu, aquilo poderia incomodá-lo ao ponto de Jesus reconhecer em Zaqueu ali um coração preparado, né? É aquele que ele diz assim, um terreno pronto para a semeadura. E aí Jesus, como um grande mestre, ele não vai perder tempo. Ele vai semear ali e a colheita vem imediato.
Há duas transformações em Zaqueu. Na primeira, quando ele diz: doarei metade dos meus bens aos pobres, já é uma mudança, transformação. E o arrependimento do que ele fez com os outros em explorar, devolvendo 4 vezes mais. É verdade. Isso aí demonstra que Zaqueu, após encontrar Jesus, receber Jesus em sua casa, tem uma mudança genuína. Ele se converte. Ele se converte, né? Aquilo que o jovem rico desprezou, quando Jesus disse: falta-te apenas uma coisa, vende o que tu tens, dá aos pobres e segue. Então Zaqueu não queria mais apenas ver Jesus, agora ele queria seguir. Ele queria seguir. E para seguir Jesus tem que mudar. E seguir da forma certa. Anselmo, quero agradecer muito a tua palavra, quero agradecer a sua companhia aqui com a gente, a sua ajuda nos trabalhos da igreja, dizer da nossa alegria de poder ouvi-lo sempre, que Deus continue te abençoando, e dizer para você: olha, se inscreve no nosso canal, nós somos a Igreja Batista do Planalto, deixa o teu like e ativa lá o sininho, porque aí as notificações das nossas programações, decorrer da semana, às vezes no mês, os nossos encontros, você fica sabendo, e qualquer novidade na nossa programação você é logo acionado, notificado, fica conhecendo e sabendo tudo. Vem, participa conosco, visita a Igreja Batista do Planalto, aqui no Papicu, na rua Otávio Ferreira Machado, número 91. Número 81. Deus abençoe você. Amém.